Olá e bem-vindo à Consulta Aberta. Neste podcast falamos sobre temas de saúde de forma simples e descomplicada. Todas as semanas vou estar acompanhada de especialistas de diferentes áreas para falar sobre saúde, doença e mitos nos quais todos já acreditamos. Antes de começar, quero avisar que neste episódio vamos falar sobre anorexia e perturbações do comportamento alimentar. Se isto o ou a deixar desconfortável, guarda o episódio para mais tarde. Hoje tenho uma convidada especial, chama-se Bárbara Miranda Lencastre, é advogada, apaixonada por tecnologia, desporto, música, cinema, leitura, viagens e tantas outras coisas que fazem parte de quem é. Mas nos últimos anos houve uma parte da sua vida que acabou por ocupar demasiado espaço, a anorexia nervosa. Hoje vamos conversar sobre como é viver com uma perturbação do comportamento alimentar, o que é que as pessoas de fora nem sempre entendem, o que ajuda e o que pode magoar quando queremos apoiar alguém e porque é que recuperar é muitas vezes muito mais do que voltar a comer. Já recusaste um jantar por causa disto? Já saíste mais cedo de uma festa? Finges que estás bem quando não estás? As hemorroidas roubam-te mais do que o conforto, roubam-te a vida. Procto-Glyvenol trata a dor, o prurido e o ardor sem corticosteroides. Seguro na gravidez e lactação. Procto-Glyvenol. Sentar nunca foi tão bom. Deve ler o folheto informativo e, em caso de dúvida, consultar o médico ou o farmacêutico. Bárbara, muito obrigada por estares aqui. Obrigada eu pelo convite. É preciso alguma coragem, eu sei que não é fácil, não é, falar sobre estas coisas e se calhar vamos ao início, não é? Como é que começa esta história e quando é que identificas o início desta jornada que tem sido viver com uma perturbação do comportamento alimentar? Eu acho que há muita diferença entre várias pessoas e aquilo que é o espectro do transtorno alimentar e como é que ele surge. Para mim, e no meu caso, que é muito específico, começou quando eu era relativamente jovem, por volta dos meus 12 anos. Mas não foi nada que a minha família olhasse e que ficasse excessivamente preocupada. Eu sempre fui uma pessoa muito saudável, uma criança saudável, que fazia imenso desporto, comia bem, sopa, fruta, tudo normal, tudo com moderação, numa família saudável e, portanto, não havia propriamente um sinal de perigo. Mas a realidade é que tive alguns eventos na minha infância que fizeram com que eu ficasse um bocadinho mais, se calhar, permissível à necessidade de perfeccionismo e de controlo e de domínio sobre o meu corpo. E quando é que isso começa? Ou seja, quando é que vês na prática, porque nesse contexto todo tão saudável, não é? Quando é que começas a pensar, tenho de controlar e tenho de... Sim, eu acho que com essa idade tu não tens propriamente muita consciência. Não sei se os miúdos de hoje em dia é diferente, mas da minha geração, que já tenho 30 anos, não era algo que tu tivesse assim tanta consciência, o que era o corpo. Um bocadinho mais por comparação, talvez, com as minhas colegas, com as minhas amigas, se era ou não um bocadinho mais magra ou não que elas. Eu acho que a consciência do controlo veio numa fase um bocadinho mais crescida, que foi quando vim estudar para Lisboa. Eu vivia no Porto com a minha família e fiquei sozinha. E nesse momento em que tu estás sozinha, consegues controlar tudo aquilo que estás a comer ou não estás a comer, o que fazes, o exercício que fazes, acho que aí é que começou a vir a componente do controlo. E que era muito associada, lá está, ao eu precisar de ser perfeita em alguma coisa. Sempre tive estes traços de perfeccionismo e, portanto, acho que acabei por canalizar um bocadinho para a parte da alimentação. E tu sentias essa pressão em relação ao teu corpo, de ter de ser, ou era uma coisa auto-incutida quase? Eu acho que há duas dimensões também. Eu acho que nesta doença, aliás, não existe uma resposta certa. Depende mesmo muito de pessoa para pessoa. No meu caso, eu sempre vivi num contexto, e acho que a maior parte das pessoas vive, e atualmente ainda existe esse contexto, que é de muita comparação, especialmente entre mulheres. Não que a anorexia afete só mulheres, afeta se calhar mais mulheres do que homens, mas muita comparação entre os corpos das mulheres e pressão para ser magra. Portanto, há aqui uma grande componente social, cultural também, de as mulheres devem ter um corpo magro, como que a magreza fosse associada a uma determinação, a uma maior capacidade de controlo, a tu seres melhor, mais determinado, mais focado, mais bem-sucedido, magreza como sinónimo de beleza, de saúde, e portanto eu acho que é natural, quando estás a crescer e enquanto jovem mulher ou jovem homem, e estás a sentir modificações no teu corpo, na tua personalidade, portanto ali entre os, se calhar 16 e 20 e poucos anos, sentir sempre esse termo comparativo. Portanto, havia sempre esta componente, mas era também muito auto-infligido, no meu caso. Lá está, como houve muitas coisas durante a minha vida, durante a minha infância, que eu não consegui controlar, eu encontrei na comida aquilo que eu conseguia controlar. Não só na comida, também era muito obstinada nos estudos, tudo isso. Portanto, não é só naquela componente, mas na comida e no conseguir controlar o meu corpo e também no conseguir, de certa forma, projetar no meu corpo alguma aceitação social,
porque toda a gente adora uma pessoa magra, toda a gente elogia uma pessoa Sim, eu acho que magra. isso é o que muitas vezes também está por trás disto, não é? Que é de repente há um elogio que vem atrás da magreza e há É uma. isso. De repente é. E esse controle também é muito romantizado, ou seja, a pessoa conseguir controlar e o foco, não é? Sim. Nós estamos sempre, como é que eu foco, como é que eu consigo? E admiramos a pessoa que segue a dieta rígida e que faz o plano e que não há quase que a inflexibilidade. Sim. É um bocadinho romantizada no sentido em que é tipo, uau, bem, ela consegue e nunca sai. Mas até que ponto é que isto, não é? Muito mais numa criança, estou a pensar, tu falaste Sim, dos 12 anos, sim. não é? Até que ponto é que este controle não está aí um bocadinho, lá está, se calhar, porque outras alturas da tua vida noutras situações da tua vida havia um descontrole que era... Exatamente. A anorexia, aliás, e não sei se queres abordar um bocadinho mais na tua perspectiva de médica, é uma doença multifatorial. No meu caso, que é, lá está outra vez uma situação muito específica, eu tenho uma componente genética, porque a anorexia tem muitas vezes uma componente genética, que pode ou não ser ativada. No meu caso, foi, por assim dizer, ativada muito pelo contexto social que me rodeava, neste caso por coisas que aconteceram na minha infância, também pela parte cultural, mas depois há sempre esta componente de habituação, diria eu, cerebral, porque a verdade é que é uma doença que não é só psicológica, que não é só comportamental, também tem uma parte biológica, e existem alterações a nível cerebral, a nível da neurotransmissão, a nível dos padrões. Normalmente a comida é associada a prazer, numa anorexia a comida não é culpa. prazer, exato, a comida é culpa, e o prazer vem, aliás, da capacidade de restrição, e é quase como uma batalha que tu tens contigo permanentemente, de quanto mais eu restringo, quanto menos eu como, quanto mais exercício eu faço, melhor, porque mais controle eu tenho. Sou eu que controlo a comida, não é a comida que me controla, quando na realidade depois é um paradoxo, porque é isso que acaba por acontecer. Mas e tu, pequena, sentias isso à tua volta? Ou seja, quase esta, que eu acho que agora se sente muito com as redes sociais, não é? Esta pressão de fazer dieta e ser mais magra e da magreza ser embelezada quase, ou era uma coisa que surgia quase de ti? Eu acho que surgia Falas aí do impacto da naturalmente. família também, Sim, e de veres este padrão e da parte genética. Eu acho que depois também todo o comportamento alimentar também é muito aquilo que tu vês à mesa. Sim, aquilo que vês... sem dúvida. Mas por acaso os meus exemplos diretos sempre tiveram uma relação muito saudável com a comida. Portanto, a minha avó, a minha mãe, não era por aí que eu via. Era se calhar muito mais, lá está, pela sociedade em si. Eu comecei a sentir, se calhar com os meus 16, 17 anos, como sempre fiz muito desporto, que tinha um corpo se calhar não tão magro, mais até musculado, e era algo que eu não gostava, porque olhava para as minhas amigas e pensava, elas são mais magras do que eu. E se calhar eram pessoas para as quais eu olhava e via uma vida mais feliz ou com mais satisfação pessoal do que a minha tinha naquele momento. E portanto, eu acho que também por vivermos neste mundo da cultura da dieta, e em que é normal uma pessoa estar sempre em dietas, em vez de ter uma dieta saudável, não é? Sempre foi muito uma bola de neve. E eu acho que nunca tive propriamente consciência do que estava a fazer a mim própria. Mas é interessante tu dizeres isso, porque eu acho que há esta ideia de que a anorexia é a perturbação de quem quer emagrecer. E eu acho que muitas vezes começa muito mais, lá está, esta parte de controle e de pode estar um caos à volta, mas isto é uma coisa quase nisto eu consigo, eu sou muito boa. Exato, é muito não é esta isso. sensação de Sim. Posso estar a falhar nas outras coisas, mas eu aqui, eu sei, eu consigo e o peso desce, não é? É uma coisa que tu consegues controlar e ver, e há essa, que não pode não ser até sobrepeso, mas esta sensação de controle e de sucesso nesta coisa muito específica, não é? Sim, eu acho que eu pelo menos senti isso durante muitos períodos, porque a minha doença foi sempre evoluindo por fases, teve momentos, e também podemos falar um bocadinho mais sobre isso, mas eu sempre fui sentindo que era uma espécie de adição, quase como se fosse uma droga. Era algo que é isso, dava-te um prazer eu subir à balança, eu pesava-me todos os dias, a balança ia de férias comigo, na mala. Chegou a esse ponto e eu pesava-me todos os dias e eu ter ali menos 200 gramas ou mais 200 gramas, ou para mim aquilo mudava completamente o meu dia, porque determinava-se a ser um bom ou mau dia. Exato, mas mesmo que tivesse a pesar menos ou igual, isso não fazia com que eu tivesse um bom dia necessariamente, porque na doença tu estás permanentemente em negociação contigo. Se eu como um iogurte agora, eu não vou poder comer aquela maçã ao lanche, ou se eu vou jantar fora ou almoçar fora, eu tinha de ver os menus antes de ir, tinha de ter a certeza que havia ali algum tipo de alimentação controlável. Mas isto foi gradual? Ou tu sentes que houve um momento em que tu percebeste, ok, isto já está a ser demasiado, ou isto foi uma coisa que deverem... E lá está, como há muita parte que é romantizada, que é uau, então estás mais magra, que bom, quase como esta tal coisa do foco. Tu sentes que é uma coisa gradual e nem te vais apercebendo, ou
tens a noção de, ok, isto já não está a ser bom, saudável. É assim, quando eu fui para a faculdade, tive então esta fase em que aumentei até um bocadinho de peso e depois diminuí imenso peso. Foi aí que a anorexia se manifestou verdadeiramente. Eu devia ter os meus 20 anos, mais ou menos, 19, 20, e perdi muito peso. Perdi muito peso ao ponto da minha mãe olhar para mim e ficar verdadeiramente preocupada, porque como ela estava à distância também não tinha assim tanto controle. Olhou para mim, viu, não, tu não estás bem, por favor, vamos marcar uma consulta. E nessa altura eu decidi, ok, vamos marcar uma consulta, se calhar eu não estou assim tão bem quanto acho. Mas eu achava sempre que não estava doente, porque havia pessoas tão pior do que eu, com um excesso de magreza tão maior do que o meu, que eu achava que eu era simplesmente normal e estava bem, estava ótima, toda a gente comentava, toda a gente me dizia, estás ótima assim, és magra, podes comer, portanto era visto como uma coisa boa. Mas a minha família, por me conhecer e por conhecer o meu biótipo e perceber como é que era o meu corpo, sabia perfeitamente que eu estava muito abaixo daquilo que era o meu peso saudável. E na altura fui a Santa Maria, fui abordada por uma equipa multidisciplinar, portanto psiquiatria, nutrição e psicologia, e a verdade é que, apesar de na altura, pelo menos a parte da psiquiatria ter funcionado, porque fui medicada e de certa forma acalmou, a verdade é que nas duas outras componentes, que era a nutrição e a psicologia, falhou redondamente. E Então, explica-nos. eu acho, e isto é aquilo que também me faz muito estar aqui hoje, por um lado é fazer perceber à sociedade, naquilo que eu puder, que é necessária mais literacia sobre o tema, porque as pessoas banalizam muito a anorexia, todos nós ouvimos falar, todos nós sabemos o que é, mas na realidade não reconhecemos a doença e não ajudamos as pessoas que precisam de ajuda. Esse é um dos fatores que me faz estar aqui. O outro fator é o facto de não achar que há uma resposta suficiente no Sistema Nacional de Saúde. Sem dúvida. Como é que foi contigo? O que é que tu sentes na altura? Na altura, lá está, senti um abandono total. Era um bocadinho do género. Ou tu estás com um peso excessivamente baixo, és internada e a coisa resolve-se ali durante um curto espaço de tempo, que é o período em que tu estás internada, e depois tens consultas subsequentes e a coisa acaba por se endireitar ou não. Ou então, estando com um peso baixo, mas não extremamente baixo, porque, atenção, a anorexia não são só pessoas com 30 quilos, acabas por não ter um acompanhamento tão próximo quanto isso. Mas sabes que eu estou a vir e estou angustiada porque eu penso, se uma pessoa já sente que quer ser, isso é quase uma coisa de eu não estou magra o suficiente para estar no grupo das pessoas que precisam mesmo. É isso, eu não estou doente o suficiente. A anorexia ou seja, é quase, até aí é um falhanço de tá bem, tu tentaste, mas não estás o suficiente, portanto nós não te podemos. Exato, dizer, exato. É que é mesmo isso. A anorexia não tem de ter necessariamente um peso. Claro que normalmente são pessoas com peso muito baixo, mas eu já tive, eu não sei se é bom, mas pronto, eu tenho 1,65 m, eu já tive 38 quilos, mas também já tive 58 quilos. E também, nesta fase em que fui a Santa Maria a primeira vez, eu acho que estava com 48, portanto estava ali no IMC, que é normalmente o padrão que utilizam para ver o grau de gravidade, não é? Mas tu aí foste porque querias ajuda ou porque te disseram precisas de ajuda? Porque me disseram precisas de ajuda. Eu nunca me tratei por querer tratar-me. Eu tratei-me sempre porque havia alguma outra motivação. E isso leva, lá está, depois de Santa Maria eu procurei ajuda porque me pedia a minha família para eu procurar ajuda, porque viram que aquilo não funcionou. Procurei ajuda fora do Sistema Nacional de Saúde, o que foi um investimento financeiro brutal. Que nem toda a gente pode fazer, não é? Que a maior parte das pessoas não pode fazer. Mas não pode mesmo. Eu estou a falar de milhares e milhares de euros. Às vezes mensais. Querem medicação, querem tratamentos, psicologia, nutrição, até tentei medicinas alternativas. Eu tentei tudo, porque tu chegas a um desespero tal que tu pensas, ou eu me trato, ou eu prefiro não existir. Que também foi um momento da minha vida em que eu pensei, prefiro não existir. E depois, para mim, acho que o culminar disto foi eu manter-me estável ali durante algum tempo, sendo que, faço aqui um à parte, também fui tratada por uma equipa que supostamente é especializada em distúrbios alimentares, não era, e fez com que eu piorasse. Porque, então até antes de ir a isso, porque, lá está, vais ao Santa Maria e de repente é tudo sobre o peso, não é? É. E portanto, não é tanto sobre a parte do comportamento alimentar, Sim. é ok, portanto, estás neste escalão, não estás. Como é que uma pessoa se sente, não é? Quando de repente é posta. Como é que foi essa parte? E mesmo a experiência de ir à nutrição? Era horrível, porque tu chegas lá e desculpa a confusão da minha história, porque de facto isto não é nada linear. Não, eu é que sou a entrevistadora menos organizada do universo, portanto a culpa é em mim. Quem está a ouvir já sempre tipo, esta entrevistadora não sabe fazer. Não é, não de todo. Mas é só para irmos pelos facinhos. Sim, quanto mais terapia eu faço, aliás, mais percebo que há tantas camadas para explorar.
Mas voltando atrás, quando eu ia a Santa Maria era horrível. Tu chegas lá, és pesada, como se fosses um animal. És pesada. Podes escolher não ver, mas é óbvio que tu vais querer ver. E mesmo não vendo, tu nesse dia já vais compensar para chegar lá e não ter tanto peso. Que às vezes é o que tu queres, não teres tanto peso na balança, mas por outro lado tu queres ter mais peso, porque a médica vai querer que tu tenhas mais peso. E o teu tratamento vai depender que tu tenhas mais peso. Portanto, tu sentes que precisas, mas não queres. E ao mesmo tempo há essa coisa quase que é doentia, eu acho que é difícil de perceber, mas que há uma certa satisfação no ver o peso a descer, porque Sim. em última instância é aquilo que o teu cérebro está a dizer, é isto que tu queres, tu queres estar o mais magra possível, tu queres ser a mais magra. É isso. E nesse aspecto era terrível quando lá chegava e depois também lá está, olhava em redor numa sala de espera com casos muitíssimo mais graves do que o meu. E portanto eu não estava doente o suficiente. E depois lá está, inevitavelmente ia à consulta de psiquiatria, ajustavam uma medicação, nem sempre a medicação foi a medicação correta. Ia à consulta de nutrição, prescreviam-me um plano alimentar. Ora bem, come 4 colheres de arroz, não sei o quê, porção de proteína. E eu ficava a olhar para aquilo e eu pensava, eu não vou ser capaz de comer isto. Eu não sou capaz. Sim, porque em fase nenhuma aí te perguntaram, olha, mas porquê? Ou seja, nunca vão... Sim. Ou porquê das coisas, não é mais, ok, tem isto, agora resolve com isto. Mas qual é a supostamente relação? na psicologia deveriam fazê-lo, não é? Mas também acho que é muito difícil tu cruzares com um profissional de saúde que saiba o que é anorexia. Apesar de haverem muitos profissionais de saúde com anorexia, também me cruzei com vários, eu acho que é muito difícil tu encontrares um médico ou um nutricionista ou um psicólogo que perceba mesmo a patologia e o que é viver com anorexia. Acordar e adormecer a pensar no peso e na comida. Sim, sem dúvida. É uma prisão. É uma prisão, é uma absoluta prisão que te isola. Eu tive muita sorte por... eu não tenho muitos amigos, mas os amigos que tenho são amigos incríveis. São amigos que não me abandonaram apesar da minha doença, porque ias dizer alguma coisa. E perguntar como é que se vive nessa fase em que estás presa àquilo que estás a não comer, vives, não é? Tu sobrevives. Como é que é estar com amigos? Como é que é fazer uma refeição? Como é que eram os teus dias? Lá está, tu não vives, tu sobrevives. O dia é piloto automático, é acordar, comer, quando consegues, porque há pessoas depois que entram num estado depressivo tal que também não têm capacidade para isso e se isolam mesmo completamente. Eu, apesar da doença, sempre fui muito funcional, sempre consegui ter bons resultados na faculdade, fazer o meu trabalho, manter minimamente as minhas relações sociais, mas é uma ansiedade brutal se tu tens um almoço, se tu tens um jantar e mesmo no contexto de trabalho. E acho que isso também sempre me fez ter algum receio de vir a público com a minha doença, porque apesar das pessoas saberem que eu tenho anorexia, não sabem que eu tenho anorexia, mas isso não também... sabem que há um diagnóstico e umas ideias Exato, não sabem, porque também há muito aquela questão do comentário de... E muitas vezes me perguntaram, tu tens anorexia, não tens? E eu fico, não tenho. Porque tu não sabes sequer o que responder quando as pessoas te perguntam isso. E para perceber o impacto social disto, e voltando à tua questão, por exemplo, na parte de programas mesmo de trabalho, de ir almoçar com colegas, de ir a uma festa de aniversário da tua família, tu sabes sempre que vais ser quase como que o alvo da observação. Na anorexia tu sentes-te permanentemente observada e as pessoas podem não estar a olhar para ti, mas tu sentes, isto é que mesmo, tudo é sobre isso. que é tudo sobre isso, que é tudo sobre ti, que as pessoas estão sempre a olhar para o que tu estás a comer, para o que tu não estás a comer. Se ela está mais gorda, comer. se ela está mais magra, se ela comeu mais, menos. E há imensos comentários. Isso é muito doloroso. Eu acho que o meu grande sonho, se posso dizer, era chegarmos a um mundo em que, além de não haver a cultura da dieta e do emagrecimento e de ser magro, ser associado a ter valor e sucesso, também chegarmos a um mundo em que não haja um comentário sobre o teu corpo ou sobre aquilo que tu comes. Porque é impressionante. Parece um longínquo quando eu sinto que cada vez mais as conversas são sobre o corpo, a aparência, a estética, não é? Sim. É muito difícil porque é quase sempre sobre isso, é quase que o valor da pessoa é associado. Aliás, isso vê-se muito com a saúde, as pessoas associam a magreza à saúde. Sim. Quando a saúde é muito mais do que isso. Eu já vi muitas pessoas magras que não estão saudáveis e não é sobre isso. Quando eu tinha 38 quilos, eu não estava saudável. As pessoas olhavam para mim e elogiavam o meu corpo. Se calhar também porque eu escondia algumas partes do meu corpo com a minha roupa. Mas as pessoas elogiavam. E diziam, tu podes comer tudo, és magra. E tu vês isto como um reforço positivo daquilo que estás a fazer. É ótimo seres magra e poderes comer. Mas depois também há um bocadinho esse mito, e que eu acho que faz com que muita gente, essa sensação que tu descreves quando chegaste a Santa Maria de quase eu não estou doente o suficiente. Sim. Que eu acho que é o que faz com que muita gente não procure ajuda, porque pensa... Ou seja, vive com esta sensação e com esta prisão mental de a minha vida é sobre comida e sobre como eu estou. E é normal. E só que o que eu acho que sente é como eu não estou
magra e não tenho 30 quilos, Sim. eu não posso dizer que tenho isto e eu não posso procurar ajuda, porque quer dizer, Sim. ok, eu vivo numa prisão, tudo é sobre comida, eu deixo de ir às coisas por causa da comida, eu estou sempre a sentir-me mal cada vez que como alguma coisa fora, mas eu não estou com 30 quilos, eu não me vou queixar. Sim. Isso perpetua a doença. Perpetua a doença. E leva ao subdiagnóstico. E vives num sofrimento que eu acho que é um sofrimento tão grande, tão grande. É horrível, porque tu sentes culpa. Tu tens culpa de ter a doença. É algo que eu ainda trato hoje em dia, na minha terapia, a culpa que eu tenho associada a ter a doença. Eu não tenho culpa de ter uma doença. Uma pessoa não tem culpa de ter um cancro. Uma pessoa não tem culpa de ter uma deficiência. Uma pessoa não tem culpa. Há coisas que são biológicas, não é uma questão de escolha. Claro, o teu contexto social é tudo. Exato. Há, se calhar, muitos elementos que levam a uma maior predisposição para, ou se calhar tu começaste com uma dieta e vai trepando e chega a um ponto em que tu não controlas. Mas a verdade é que tu vives com uma permanente culpa de fui eu que criei isto a mim própria, fui eu que criei este sofrimento toda à minha família, aos meus amigos, sou eu que estou a causar-me isto. E agora eu sinto muito isso porque... Voltando um bocadinho atrás também, desculpa, quando eu fui a Santa Maria já tinha também iniciado uma segunda fase da minha anorexia, porque eu tenho anorexia nervosa com subtipo purgativo. Explica-nos o que é que isso quer dizer. Pode dizer muitas coisas, não é? No meu caso específico, e espero com isto não estar aqui a incentivar ninguém, no meu caso eu nunca tinha vomitado na vida, eu tinha pânico a vomitar até mais ou menos aos meus 21 anos. Até que, se calhar um bocadinho antes, mas pronto, foi ali quando terminei a licenciatura. Até ao ponto em que tive uma amiga que, sem maldade nenhuma, se virou para mim e disse: comi aquilo, vou engordar. E ela vira-se para mim e disse: mas porquê é que não vais vomitar? E eu fui vomitar. E a partir daí foi como se tivesse descoberto magia. Porque eu podia comer, que era aquilo que eu não fazia, porque restringia, podia comer e podia vomitar. E mantinha-me. Porquê? Porque eu já era, a maior parte das pessoas, não é bulimia no meu caso, porque normalmente na bulimia tu não tens depois esse mecanismo de compensação e de restrição na maior parte do tempo. No meu caso era uma restrição tal que me levava a ter episódios de compulsão brutal, em que eu ingeria quantidades de comida completamente anormais, em meia hora, 1 hora, estamos a falar de 3 litros de gelado, 2 pizzas, 5 pacotes de bolacha, tudo isso, quase não mastigava e a seguir induzia à purga. E não só purga também, o uso de laxantes. É importante falar sobre isso porque eu acho que é uma coisa que as pessoas depois, eu acho que nos vamos convencendo destas coisas de mas não é é só um laxante, porque e quase arranjando desculpas farmácia para comportamentos. E eu falei sobre isso também no outro episódio que tivemos com o Tiago. Há muitos comportamentos hoje em dia que com as redes sociais são normalizados e arranjamos estas desculpas de mas é porque há uma razão e que não é a anorexia e que não é a perturbação do comportamento alimentar. Mas em última instância, se nós estamos a fazer esta coisa porque queremos compensar o que comemos e se queremos, porque queremos lá está, purgar da forma, quer seja porque vamos fazemos um tridiário, não é? Vamos 3 vezes ao ginásio, isso também é uma compensação, isso também é produtivo no sentido em que estamos a tentar compensar, não é? Comi demais, então agora isso não é saudável. Não é saudável de todo. Eu acho que aqui o toque de caixa é tu perceberes a partir de que momento é que tu controlas ou és controlado. E quando tu és controlado, portanto fazes a tua vida, vou ao ginásio, e eu cheguei a ir 2, 3 vezes por dia, vou ao ginásio porque preciso de queimar aquilo que comi, ou vou vomitar porque comi esta quantidade brutal de comida e não consigo gerir emocionalmente a ansiedade que isso me gera. A partir desse momento, e tu saberás isso melhor, a partir do momento em que a patologia tem um impacto na tua vida, é que é uma doença, não é? Se for só um comportamento, há pessoas que naturalmente se calhar têm menos apetite, ou não. Lá está, eu depois também questiono se temos mesmo menos apetite ou será que é algo que a sociedade nos induz a ter. E as pessoas à tua volta sabiam quando... A partir de certo ponto, a anorexia também tem muito este sentimento de vergonha. Tu tens vergonha de ter anorexia e então se tens o subtipo purgativo, tu tens vergonha, porque eu sou uma pessoa super cuidadosa com o desperdício alimentar, com tudo isso, e para mim estar a desperdiçar comida daquela forma era brutal e portanto tinha muita vergonha e tu vomitas e a seguir ficas-te a sentir um lixo. Não mereces sequer viver. Acabou. E como é que desse lugar vais pedir ajuda, não é? E como é que desse lugar vais pedir ajuda? E a maior parte das pessoas não vai pedir ajuda. Eu acho que no meu caso eu tive a ajuda certa por ter as pessoas certas ao meu lado. Mas porque isto foi na altura de Santa Maria, portanto, Santa Maria não te ajudam e como é que evolui daí? Evolui daí para eu procurar ajuda sozinha, ter alguma ajuda que não correu bem,
Aquelas Sim, em que me mil, punham. mil tentativas, Sim, não é? punham-me a pesar a comida todos os dias e a pesar-me todos os dias, e isto é algo para que eu alerte, que é quando procuram uma ajuda profissional, procurem ajuda de alguém que é especializado em distúrbios alimentares, transtornos do comportamento Sim. alimentar. Não é alguém que diz que é, porque eu fui a esses alguém que diziam que eram, e a verdade é que não eram. Não se põe uma anorética a pesar a comida, não é? Acho eu. E acabou por ter acabou por me conseguir manter ali num peso minimamente estável, tipo 52 quilos. O meu mínimo é 50 para ter um IMC saudável. 50 quilos durante alguns anos, até que depois tive uma fase já mais adulta com os meus 27, 28 anos. Portanto, como podem ver, eu tenho décadas de anorexia. E com essa idade eu tive um evento profissional marcante que me deitou muito abaixo e voltei progressivamente, porque isto não é de um dia para o outro, progressivamente a perder peso, até que dei por mim, ou melhor, eu não dei por mim, deram por mim, com 38 quilos, num estado deplorável, com imensas consequências para a minha saúde, que eu nem nunca achei que pudesse ter, porque eu sabia na teoria que podia ter, mas eu não acreditava que fosse ter, porque só acontece aos outros. Como por exemplo? Como por exemplo, eu tenho 30 anos e tenho osteoporose, tenho osteopenia, portanto é o grau antes da osteoporose nos membros superiores, osteopenia nos membros inferiores. Os ossos já quase que estão, não é? Sim, tenho risco fracos. de fratura, não é? Aliás, uma vez subi às cavalitas ao meu marido e quase fraturei as costelas. Fiz uma luxação e foi bastante doloroso. Mas pronto, isso é um caso. A parte de problemas cardíacos, eu cheguei a momentos em que tinha 32 batimentos cardíacos. O meu coração praticamente não batia. E depois também tinha taquicardias para conseguir, no fundo, compensar o pouco batimento cardíaco. Insónia, porque o teu corpo entra em modo de sobrevivência. Portanto, tu não dormes, porque se tu dormires, se calhar estás no maior risco de dormir, não é? Mesmo. Depois também a parte da amenorreia, acho que foi se calhar o... Deixar de ter o período? Sim, não é? deixar de menstruar. Eu tomei pílula durante muitos anos, até mais ou menos aos meus 26, 27, e portanto eu achava que menstruava, porque tinha menstruação de privação, como tu sabes, não é verdadeira menstruação, eu achava que menstruava. E a verdade é que quando parei a pílula, mais ou menos nessa idade, percebi que não menstruava de todo. E portanto estou há 5 anos amenorreica. Há 5 anos não, há 4 anos. Amenorreica. E isso tem consequências hoje em dia na Bárbara que eu sou, porque quero ser mãe e tenho de estar a fazer tratamentos para a fertilidade para conseguir. E tenho estado em tratamentos, lá está, mais um impacto que tu tens físico, da anorexia, financeiro, psicológico, brutal. Quando eu tinha 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, eu nunca pensei que eu não ia poder ser mãe por ter anorexia. Mas acontece. Depressão, brutal. Ansiedade, ao rubro, sempre. É muito mais do que só o peso. É muito mais do que... Não é, o peso é uma parte ínfima do que é que... Mas sabes que eu acho que isso é das mensagens mais importantes, porque eu acho que há esta ideia... Lá está, e depois quando pedes ajuda é tudo sobre o peso e ok, vamos aumentar, mas é tão mais sobre isso, isto tem um impacto em tudo. E nós somos seres que crescemos, é a coisa que todos nós fazemos, nós comemos para viver, não é? E portanto é impossível que isso não seja parte do teu dia-a-dia. E reunimos-nos à mesa. E todas as coisas, Sim. não é? A parte de estética e de comida, isto faz parte do nosso dia-a-dia. Nós olhamos uns para os outros, nós comemos, nós comentamos, isso é outro aspecto, lá está, o comentar. Comentar aquilo que tu comes. Se eu for a um restaurante com amigos e comer uma salada, muito mais facilmente vão reparar que eu estou a comer uma salada e dizer não comes nada, do que se eu estiver a comer um hambúrguer. É muito mais também normalizado certo tipo de alimentação, quando na realidade eu acho que nós deveríamos ser neutros, não deveríamos impor uma moralidade aos alimentos. Não há alimentos bons e maus. Claro que há alimentos que te proporcionam mais nutrientes, mais coisas que tu precisas, e depois há aqueles alimentos que se calhar te proporcionam saúde mental, como comer um chocolate. Porque depois também se vão criando algumas fobias alimentares, não é? Alimentos proibidos, e há estas ideias de eu não posso comer isto, eu não posso. Se de repente há estas restrições todas. Meu Deus, é difícil dizer o que é que eu não restringia. Eu não consegui. Há alimentos, inclusive, que eu deixei de saber se gosto ou se não gosto, porque eu meti na cabeça que não gostava. Banana, azeite,
tantos outros, massa, arroz, mas pronto. Bem, isto é, porque é verdade, é muito impactante. eu acho que a pessoa, e mesmo para os outros, é mais fácil dizeres que não gostas do que eu não quero comer isto porque tem demasiadas calorias. Sim, sim. É uma proteção, e por isso é que é tão difícil. Eu acho que às vezes as pessoas não se apercebem, e mesmo falavas dos comentários, às vezes de facto não vem de um lugar de maldade. Sim, claro. E às vezes mesmo quando dizem, bem, estás melhor, a primeira coisa que vem à isso cabeça, é horrível. Não digam a ninguém que está melhor. No outro dia disseram melhor, que estou mais gorda. Sim, disseram que eu estava gordinha no outro dia. Eu estou há 2 semanas a pensar nisso. É horrível. Não paro de pensar e acho que estou. Porque depois também há essa parte da dismorfia corporal. Portanto, eu com o peso que estou neste momento, e eu já fiz um grande processo de recuperação com terapia semanal. Já há 1 ano e meio que estou nisto, já consegui recuperar 13 quilos. E de repente olhar para mim ao espelho é ver uma Bárbara que eu não reconheço, porque eu sempre fui a anorexia. A tua identidade quase como se cinge à tua doença, tu deixas de ser tu não sabes sequer o que é que gostas, o que é que não gostas, quem é que tu és, e é super libertador quando começas a recuperar. Isso também é um ponto importante. Para tu recuperares da anorexia precisas de ganhar peso, é necessário, e isso é muito duro. É quase como se estivesse a fazer um luto à pessoa que tu eras. É mesmo. E é um contrassenso para ti, não é? Porque o teu cérebro diz-te para tu perderes peso, mas tu de repente tens de ganhar, ou seja, estás sempre em... E é muito difícil tu ganhares força, porque não é uma questão de força de vontade. É mesmo uma questão biológica. É uma questão de o teu cérebro foi quimicamente alterado, está alterado pela repetição dos padrões, também daí de ser tão importante um diagnóstico mais precoce, porque no meu caso eu tenho muitos anos de anorexia. Para uma pessoa que tenha uns meses ou uns anos, não sei, é muito mais fácil tu recuperares. A anorexia passa muito por repetição de comportamentos, portanto, preciso aumentar peso, agora vou comer mais isto, depois vou comer mais aquilo, depois vou comer mais aquilo, e é que tu repetires isto ao longo dos dias, às vezes a chorar, a comer e a chorar, tipo, eu não consigo comer isto, mas tens de comer, que vais conseguindo alterar o teu cérebro e normalizar aquele comportamento que para ti te causava pânico. Porque tu começas isto, tu falas ali dos 12 anos e depois deste agravamento quando vais para a faculdade, mas o diagnóstico é feito quando? Quando é que... Diagnóstico mesmo, médico, com 20 anos. Foi em Santa Maria que me fizeram o diagnóstico. Mas assim Sim. há ali um hiato grande. E depois Sim, há esse diagnóstico, sim. mas depois também há um... já está ali com o peso, já está melhor, mas que na verdade não estava melhor. E eu continuava a manter a psiquiatria, a psicologia, portanto eu estive sempre medicada durante estes anos, tirando um curto espaço de tempo em que achei que estava melhor e quis fazer um desmame do antidepressivo. No caso era antidepressivo, para controlar também a parte da ansiedade. E fiz um pequeno desmame, mas estive sempre medicada. Mas a realidade é que não havia alguém que pegasse em mim e dissesse: ok, Bárbara, tu estás assim, estás mal, até podes estar com mais peso, mas tens anorexia e vamos tratar-te. E vamos tratar-te de vez. E tu não vais precisar de estar 10 anos à espera e à procura e desesperada porque não encontras quem te ajuda e desesperada porque é horrível viver com este ruído mental, com este julgamento social, com tudo isto em teu redor, e não vais ter de passar por esse sofrimento todo, que é aquilo que eu mais desejo que pudesse acontecer. E sinto que não acontece. Há muito pouco tempo eu criei uma página no Instagram, estava há bocado a comentar contigo, que se chama Anorexia Sem Filtros, e que é para promover a literacia sobre a anorexia. Não é para pessoas com anorexia aquela conta, é para todas as pessoas que envolvem, porque a família sofre muito, os amigos sofrem muito, e a verdade é que as pessoas desconhecem aquilo que é a doença. E vieram raparigas, eu tenho pouquíssimos seguidores, mas os pouquíssimos que tenho vieram falar comigo, eram raparigas, podiam ser rapazes, e disseram-me: eu neste momento estou em Santa Maria e não tenho apoio nenhum. Mas podia ser Santa Maria, também não quero pôr aí o foco, podia ser qualquer sítio, não existe ajuda. Acho que é geral para a saúde mental, mas estas consultas especializadas, que eu acho que é importante que seja uma pessoa que entende o assunto e que sabe, porque é muito difícil, e eu acho que mesmo em consulta às vezes acontece-me identificar alguns padrões que penso, isto não é, e às vezes muito mascarados com as maratonas e os IROCs, isso é outro tema, sim. E mas isto é saudável, e às vezes até com o veganismo, muitas restrições que são mascaradas de saúde, o glúten, tudo isso. O glúten, as intolerâncias, e que vão sendo mascaradas, lá está, porque é muito mais fácil dizer: eu sou alérgico ou intolerante a isto, do que dizer: eu tenho medo de comer isto porque eu tenho medo de engordar. Sim. E da perspectiva médica eu acho que às vezes também é difícil, que é como é que eu abordo isto, como é que eu falo sobre isto sem ser invasiva, porque eu acho que é isso, e eu acho que a pessoa convence que, mas eu não estou doente, eu estou a fazer isto porque eu adoro comer só legumes, e eu adoro comer, e de facto há pessoas que fazem isso, é como, olha, o jejum intermitente é um bom exemplo, há pessoas que não tomam o pequeno almoço porque nunca tomaram. Sim, a minha mãe, e não tem nenhum distúrbio alimentar. Mas quando o teu foco é como é que eu posso
perder peso e restringir Sim. é diferente. Eu tentei fazer jejum, eu tentei ser vegan, eu tentei essas coisas todas porque era uma desculpa. Tipo, porque eu é vou mais ser fácil vegan dizer, pelo ambiente. mas dizem que jejum intermitente é super saudável, Exato. é melhor. Sim. E de repente é essa a tua desculpa, não é? E não estou a dizer que não seja. Por acaso não há estudos científicos, acho Sim. eu, que comprovem que seja bom. Mas não estou a dizer que toda a gente que faz jejum intermitente tem anorexia. Obviamente que não. Mas lá está, é um pequeno Tem a gatilho. ver com a intenção e com o contexto e com, Exato. e com o que te leva a fazer aquilo, não é? E eu fico chocada porque eu acho que hoje em dia, e até penso nos meus futuros filhos, é preocupante aquilo que tu vês nas redes sociais, porque além de serem filtros em todo o lado, tu vês influencers que manifestamente têm algum tipo de questão. Não sei se as consigo identificar, mas acho que sim, a fazerem what I eat in a day, que é meia dúzia de calorias, e tu comparas a tua versão imperfeita com uma versão perfeita de alguém, porque as influencers não vão mostrar tudo aquilo que fazem no dia, não vão mostrar a fotografia com celulite, não vão mostrar, só se calhar Exato. a injeção para a da pessoa a fazer. E eu acho que, Exato. e mesmo, e repara, grande parte do Instagram é isto de te vender alguma coisa para tu ficares mais bonito, mais magro, Sim. é tudo à volta disto. Tu E de tens sempre otimizares a tua vida, seres mais produtivo, seres é mais. elogiado tu seres focada, magra, não teres Acordares às 6 da manhã para ir ao ginásio. Isso é outra. Tu fazes um vídeo diário, uau! Incrível. Fazes um vídeo, uau, tu consegues! Uau, fizeste um não sei o quê! Sim. E é isso, eu acho que contra mim falo, porque eu acho que às vezes nós, sem nos apercebermos, também alimentamos esta narrativa de repente, tu estás a elogiar às vezes é isso, eu dou para mim e digo, bem, estás a elogiar uma coisa, e é tão difícil não fazer isto. Porque eu acho que eu hoje em dia, eu olho para mim e eu acho o meu corpo horrível. Porque o meu ideal de beleza ainda é, e desculpem-me a palavra, de uma rapariga escancelada, magra, tipo Victoria's Secret de há uns anos atrás. E é muito difícil tu depois dissociar-te desse ideal de beleza que não é necessariamente saúde. Lá está, o número de pessoas, provavelmente, que têm aquele corpo assim tão magro naturalmente é ínfimo. A maior parte das pessoas não tem aquele tipo de corpo. E portanto tu não podes querer ter algo, é como eu querer ter o cabelo loiro. Não tenho o cabelo loiro, não posso querer ter o cabelo loiro. Sim, e é difícil. Quereres voar quando és um peixe e não és um passarinho. Eu acho que isso é a dificuldade, sentes sempre, mas ao mesmo tempo há este isolamento de quase que é isso, nunca encaixas na categoria. E eu acho que há muita gente nesta franja grande em que tu não estás, aquilo que nós, há quase um estigma da anorexia, não é? Que tu imaginas a pessoa com os ossos todos Sim. há tanta perturbação do comportamento alimentar que não tem esse peso, que não tem essa imagem e que também precisa de ajuda. Eu acho mesmo que como sociedade, como é que temos de fazer melhor. E porque é difícil, eu acho que há às vezes mesmo quando, eu acho que a anorexia também tem isto, que é, e tenho esta pergunta para ti, que é, isto desaparece, ou seja, esta vozinha que corrói e que te diz constantemente não estás bem e que tens de ser diferente e que o teu corpo não é bonito e que as pessoas estão a olhar para as tuas pernas ou que as pessoas estão a olhar para o teu para a tua celulite. Será que esta vozinha sai? Como é que tu sentes? E se calhar é isso, vamos até ao momento de recuperação em que tu dizes, ok, vais procurar ajuda outra vez. Então, como é que se vai a partir daí? Primeiro, a minha busca por ajuda, lá está, veio primeiro por a minha família, o meu marido, os meus amigos, o meu trabalho, os meus futuros filhos, e lá no fundo, veio por mim. Ainda hoje eu acho que não estou a recuperar por mim, acho que estou a recuperar pelo meu futuro e por aquilo tudo que eu quero ter e que neste momento não me é possível, desde logo a minha liberdade. Porque tu, quando tens esta doença, não tens liberdade nenhuma para rigorosamente nada. E, portanto, essa busca pelo tratamento veio muito desse lugar de eu perceber, por aqueles que me rodeavam, não por mim, que eu de facto não estava bem e que dali ia para uma cama de um hospital, ou pior. E, portanto, foi essa tomada de consciência de eu tenho tanto que eu quero alcançar na minha vida, que eu tenho de tentar, pelo menos mais uma vez, e tive a sorte, ou não, porque lá está, foi muita pesquisa de muitas pessoas, muita tentativa e erro. Mas é um privilégio porque não encontraste isso gratuitamente, não é? Sim. E encontrei uma pessoa que me está a ajudar e que é absolutamente incrível, como muito poucos profissionais são. Porque é muito difícil mesmo tu encontrares alguém que vá a fundo na questão e que perceba a anorexia e que te compreenda e com a qual tu sintas que há um espaço seguro. E portanto eu tenho uma terapeuta que é assim a pessoa mais incrível que algum dia me podia ter Mas assim, há uma coisa que aparecido. te disseram que te ajudou e que tu sentiste isto faz sentido, porque eu acho que é tão difícil ajudar e ao mesmo tempo sentir que a pessoa compreende realmente aquilo que está a passar, não é? Sim, eu acho que
O que é que tu sentiste que fez diferença e que é ok, sim, agora sim estão a perguntar coisas, estão a ir... Não sei, eu acho que é muito lá está a empatia que tu crias com a pessoa, mas depois é também o tu perceberes que não é que é natural aquilo pelo qual tu estás a passar, aquilo pelo qual eu estou a passar e que já passei, o chorar por teres de comer um prato de comida normativo, normal, com arroz, carne, é normal, não sou só eu, não é culpa minha. E tu teres alguém que te diga, Bárbara, não é culpa tua, é culpa de uma data de coisas que não foste tu que criaste, e ter alguém que constantemente te relembra disto, constantemente, tipo, Que não todas foste tu as que semanas, escolheste, que não tipo, foste não tu é? que escolheste, exato. É life-changing, é muito libertador. E depois ter as pessoas que me rodeiam também que reforçam isso, que é, não, Bárbara, tu não tens culpa. Porque eu digo-te, Margarida, eu há dias em que chego a casa absolutamente a chorar, tipo, porque comi aquilo e ainda não lido bem com o facto de ter comido aquilo, ou porque não consegui ir almoçar fora com os meus colegas de trabalho porque tenho medo de ir almoçar fora, ou porque vão reparar no que eu como, ou porque vão dizer que eu como pouco, e eu não estou tranquila Sim, no um meu comentário que para dia-a-dia. aquela pessoa não foi nada, para ti vai Claro, ficar... claro, e há comentários que não são feitos. Eu não culpo a sociedade em si. Eu acho que todos nós crescemos com isto, é natural. Tu idolatrares um corpo magro, tu comentares a comida, é natural. Agora, eu acho que a pergunta que é chave é tu perguntaste: é isto que eu quero para o futuro, enquanto sociedade? Eu quero uma sociedade que continue a perpetuar este tipo de estigma, em que uma pessoa com anorexia é vista como uma pessoa fraca, como uma pessoa que tem mania das dietas, como uma pessoa que tem culpa naquilo que fez, ou como uma pessoa que está doente e, tal como todas as outras pessoas estão doentes com outras doenças, precisa de ajuda médica. E porque às vezes é também um bocadinho um grito de ajuda de... Não sei, é isso, é aquilo que tu dizias no início, não é? Está tanta coisa a falhar e há tanta coisa a Sim, não é acontecer que... prioritário isto. Sim, e ao mesmo tempo assim, quando se procura ajuda na anorexia, de facto não é sobre o peso, é só sobre querer a liberdade de não estar sempre a pensar nisto. Não Sim. estar sempre a pensar no peso, a pensar na estética. É tipo, eu acho que mais do que, ok, claro que há essa parte e que tu estás a viver, não é? Sim. Isto é angustiante, que é agora de repente um sonho que tu tens está a ser posto em causa por anos de Sim. uma coisa que se calhar não foi Que compreendida não foi consciente e que não foi consciente. consciente. Mas ao mesmo tempo é isso, será que... E por isso é que eu acho que é tão importante distanciar se calhar a anorexia sobre o peso, se bem claro que para o diagnóstico e para tudo é importante a parte do peso, mas ao mesmo tempo o que é realmente necessário é ajudar esta coisa que é tu viveres com estas restrições e esta Sim, ideia sim. de que nunca estás bem, o teu corpo é sempre, devia sempre ser outra coisa. E indo ao ponto que tu tinhas-me feito uma pergunta que eu acho que é muito difícil, que é se esta voz desaparece. Porque isto é mesmo uma voz, é quase como se fosse um diabinho que eu tenho ao lado a dizer-me: Bárbara, não comas aquilo, Bárbara vai correr para queimar e não porque gostas de fazer exercício, Bárbara vai. E eu acho que descrevem que 20 a 30% das pessoas com anorexia, acho que são estes os números, espero não estar a dizer nada errado, evoluem para uma doença crónica. Portanto, são pessoas com muitos anos de anorexia que de facto não conseguem superar. Portanto, resta os outros 70, 80% de pessoas que efetivamente conseguem e que deixam de viver com esta voz. Eu ainda não consegui. Eu ainda tenho essa voz. Eu ainda luto contra isto todos os dias. Mas eu espero que isto mude. E porque às vezes a própria sociedade é essa voz, não é? Tu abres as redes sociais e é tudo sobre isto e é tudo sobre... E eu acho que isso também... Só que é difícil mudar e olha, agora é isto com estas... Acho que há todo um mundo, não é? De repente é cada vez mais fácil perder peso e é tudo sobre o peso. Sim. E às E vezes não eu sobre questiono-me, sim, questiono-me até que ponto é que nós estamos a valorizar aquilo que importa, que é a pessoa estar feliz, é não viver isso. presa a isto, não é? Sim, sim. Porque tu podes estar magro, mas... A minha vida era miserável. Como digo, houve momentos em que eu achei que nem merecia viver. Acham que vale a pena ser magra e ter vontade de morrer? Sim, como é que se chega ao ponto de achar que é melhor não estar cá? Sim. Não justifica. Não é um número na balança, não é umas calças, não é nada. O recuperar peso para mim, apesar da dificuldade brutal que é, todos os dias eu lido mal com isso, com o meu peso. Mas apesar da recuperação de peso ser tão difícil, eu agora consigo ter energia que antes eu não tinha, ter concentração que antes não tinha, dedicar-me a hobbies que antes eu não explorava, rir, divertir-me, estar com os meus amigos, estar com a minha família de uma forma mais descontraída, ainda não totalmente descontraída, mas mais descontraída. Melhorou brutalmente as minhas relações interpessoais com a minha família.
com todos aqueles que me rodeiam, porque quando tu estás na anorexia também ficas super irascível, és mal educada, és tempestiva, és estás uma pessoa triste, não é? bruta, porque estás triste, estás revoltada, porque tudo é preto ou branco e se não for assim, se sair um bocadinho ao lado, está tudo errado, tem tudo de ser muito assim, ficas muito restrita do ponto de vista cerebral mesmo. O que é que achas que a família e quem está à volta pode fazer para ajudar? Porque eu acho que isso também às vezes é uma dificuldade. Eu acho que Sim, todos querem ajudar e às vezes não sabem bem como e é difícil. Lá está, eu sinto às vezes isso em sim, consulta que é, eu sinto que aquela pessoa sabe, eu sei, nós sabemos o que sim, está, sim, mas ela ainda não está na altura em que quer ajuda e também não sim, dá sim, bem sim, sim, para sim, sim. acelerar, sabes? Não dá bem para Não, não impingir dá, não ajuda. dá. Tentaram impingir-me ajuda várias vezes e eu não consegui. Acho que só quando bati mesmo fundo há uns anos e percebi o quão mal estava é que quis mesmo verdadeiramente a ajuda e lá está, por todos os motivos, menos por mim, como te expliquei. Mas procurei e estava aberta, verdadeiramente aberta a isso. Mas isto para dizer, eu acho que a família, como é que pode ajudar? Não, é como é que nós podemos ajudar a família. Porque a família precisa muito de ajuda. É muito, muito difícil tu veres alguém que tu amas a sofrer, a auto-infligir dor a si própria, a querer desaparecer, porque tu estás a comer menos, estás a desaparecer, estás a desaparecer. Como é que uma mãe, um pai, um irmão, um marido olham para ti e te veem a desaparecer? Como é que lidam com isso? É muito difícil. E eu acho que falta apoio para as famílias conseguirem ajudar. Enquanto sociedade e família também, quando a doença ainda não está diagnosticada e portanto tu vês que uma pessoa está a caminhar para a anorexia, mas ainda não está lá, então aí eu acho que não é focar-se essencialmente, lá está, na questão do peso, é mais a nível comportamental. Oh Bárbara, eu reparei que tu andas a comer um bocadinho menos, está tudo bem contigo, não é? Estás com anorexia? Não, nunca façam isso, porque isso é brutal, se uma pessoa chega ao pé de ti diretamente e te pergunta isso, especialmente são pessoas afastadas, portanto, se não é do núcleo próximo da pessoa, Na dúvida não não perguntar, é duvida, isso não mesmo a coisa do perguntem. Sim, ai, estás muito melhor, porque a intenção é sim, boa e a pessoa quer, só que para alguém que está a recuperar e que não quer bem recuperar, porque eu acho que isso sim. é o desafio, é que no fundo, há uma vozinha que te diz. Eu identifiquei, há pouco tempo gravámos um episódio do jogo e ele também me dizia isto e eu sinto que isto é muito parecido no que tem a ver com a saúde mental, que é, tu sabes que tens de recuperar, porque Sim, sabes que não te sentes bem, mas a voz lá no fundo diz, não recuperes porque nós queremos é o sim, contrário. sim. E eu acho que isso é que é desafiante, e por isso é que estás melhor, ou seja, às vezes é só estar lá. É E, isso, é e isso. não é? E E ser dizer, agnóstico. Não comentar o que estás a comer, não te pôr comida no prato, não. Tu vais te sentir preparado para o fazer. Quando sentires que é o momento certo. Eu, quando comecei o meu tratamento, não comecei logo a comer, até porque não podia, porque isto é outra coisa muito engraçada. Quando tu começas o tratamento, tu não podes comer logo tudo, tu tens de ir comendo, porque o teu estômago fica de tal forma alterado. Eu tenho imensos problemas gastrointestinais, acho que não falei desses, mas tenho, já tive de fazer endoscopia e colonoscopia, inclusive, porque fiquei completamente alterada e tu comes um feijãozinho e ficas com a barriga, pareces grávida de 9 meses, coisas assim horríveis e com muita dor, e portanto isto é tudo um processo que deve ser acompanhado. E que também não é de um dia para o outro que uma pessoa recupera. Lá está, voltamos ao tema. Isto é o teu cérebro que foi de alguma forma alterado por repetição, por parte biológica, por vários fatores. E portanto é preciso uma recuperação sólida em que tu tenhas presença, em que tu sintas o acompanhamento da tua família, das pessoas que te são próximas, mas não uma pressão. Porque essa pressão não é necessariamente a motivação certa para te estares a tratar. e sempre essa, perceber que é um processo lento e que não é fácil e que se volta à frente e volta atrás e Sim, que às sim, vezes sim. não é Tens que não é. recaídas, sim. Uhum. E para mim, quando eu comecei agora esta terapia mais a sério, ou melhor, não digo mais a sério, digo com a profissional certa, ela disse-me: Bárbara, isto são 2, 3 anos de tratamento. E eu, como assim 2, 3 anos de tratamento? Não tenho vagar para isso. E sim, são 2, 3 anos de tratamento. E de preferência, para uma pessoa fazer o tratamento bem, deveria parar profissionalmente. Foi algo que me foi Coisas que dito são logo de utópicas início. hoje em dia, não é? Sim, não, é Conseguires completamente. ajuda, conseguires parar. Mas isso entristece-me imenso, Margarida, porque tu tens doenças que te reconhecem graus de incapacidade, baixas médicas, ajudas do Estado, não é? E muito bem. Mas depois tens uma doença como a anorexia que é incapacitante em E que tem maior taxa variadíssimos de níveis. suicídio, tem maior taxa, ou Uma seja, taxa de suicídio brutal, acho que é a doença mental com a maior taxa de suicídio e lá está, não é só isso, é como te digo, eu tenho osteoporose, tenho problemas cardíacos, tenho anemia, tenho uma data de coisas que impactam o meu dia-a-dia, os meus níveis de energia, os meus níveis de produtividade e para tu te poderes focar na recuperação, tu gastas muita energia,
também nisso. E não tens, ou melhor, tens uma dificuldade adicional se a isso se somar o trabalho. Eu nunca parei de trabalhar, mas Porque pediram até aí tens muitas de vezes. ser. Sim, até aí no trabalho eu sou muito rápida, muito perfeccionista, muito tudo bem, quero sempre agradar. Há sempre esta parte, não é? De querer sempre agradar. E depois também vais construindo esta personagem que é a Bárbara que sempre conseguiu e que sempre fez e que sempre. Sim, E portanto, sim, quando de repente não estás a ser isso, há quase esta expectativa exterior sim. de. Quase que te elogiaram isso, não é? É. Elogiaram tanto tu seres focada que de repente é ok, e agora? Será que as pessoas vão deixar de Sim. gostar de mim se eu não for isso tudo? Exato, e o contraponto e quando as pessoas olharem para mim e virem que eu estou com mais peso, o que é que elas vão achar de mim? O que é que, se eu consigo, eu não consigo descansar, tipo, estar um dia parada, eu não consigo. No dia em que eu paro, que será que vão dizer que eu estou a parar e que não devia estar a parar? Porque tu, o que queres enquanto sociedade é pessoas que se mexem, que estão sempre a mexer, que estão sempre a fazer, não estão paradas, e fazeres o luto dessa pessoa que tu já foste e que não queres ser no futuro, também é difícil, mas Mas é uma parte essencial. é essencial. E uma mensagem de esperança que é melhora, piora primeiro muito. Eu neste momento estou aqui a falar e tenho N questões durante o meu dia-a-dia de estás gorda, não vistas aquilo, comprar roupa nova, uma data de coisas que tu experiencias de forma diferente, mas a verdade é que vale mesmo a pena. A vida melhora muito. A E é vida isso. melhora E muito. não fica fácil e não fica igual ao que. Sim, Ou seja, há sempre uma compreensão, mas eu acho que muda mesmo e de repente tu consegues viver sem estar constantemente em sofrimento e isso é sim, possível e é um esforço, custa sim. de repente teres de fazer as pazes com ok, eu vou engordar, eu não vou ter o Sim. corpo que Gostava. gostava. Exato. Mas é um Mas corpo saudável que me permite correr e brincar com os meus filhos e ser boa no meu trabalho e ir jantar com os meus amigos e criar memórias. E percebes que o mundo não acaba. Eu Sim. acho que depois vais pensar e percebes, ok, está tudo bem. Sim. Não. E pensar, no outro dia ouvi isto, acho que foi até em algum podcast, que é tu olhares para a tua vida, não no sentido de como é que eu vou ser daqui a 10 anos, mas quando tiveres 80 anos, olhares para trás e pensares o que é a minha vida. E eu sinto que perdi muita parte da minha vida. Houve muitas coisas que eu não fiz que gostava de ter feito e muitas coisas que eu fiz que gostava de não ter feito. E a verdade é que quando eu chegar aos 80 anos não me quero lembrar da Bárbara que viveu sempre com anorexia. Eu quero me lembrar da Bárbara que viveu com anorexia, porque é uma parte da minha história que não se apaga, mas que conseguiu superar. E foi preciso muita força de vontade. E as pessoas com anorexia são pessoas muito obstinadas. E portanto, da mesma forma que tu entras na anorexia, tu consegues ter a força para sair. O que é que gostavas de ter sabido quando tinhas, se calhar, quando isto tudo começou? O que é que gostavas que tivessem dito ou o que é que gostavas que mudasse, se calhar? Eu gostava que me tivessem dito que não era sobre o meu peso, não era sobre o meu corpo. Era outra parte da minha vida que eu queria controlar e não a minha imagem. E gostava que me tivessem alertado para o facto de todas estas consequências não serem só ficcionadas. Tudo aquilo que tu vais ter de problemas de saúde no futuro. Eles podem mesmo acontecer e se calhar tu não queres ter esse tipo de consequências na tua vida. E para quem passa por isto e por quem está numa fase incrível de recuperação e está nesta, não é? A subir e está, as coisas são melhores, mas o que é que sentes que era importante mudar para facilitar este processo de recuperação? O que é que tu ainda sentes que são os triggers e que tu sentes, não, isto não faz sentido porque isto não é uma ajuda e para tanta gente que está se calhar nesta Sim, situação e que sim. quer sair e que ainda são dificuldades. Já falaste de uma coisa que eu acho que é super importante, que é termos equipas disponíveis e acessíveis no SNS tem de mudar aqui no alguma SNS. coisa. Sim. Mas E outras coisas que tu sentes que gostavas e que pensas, não, é muito difícil fazer isto assim. tentarmos deixar de normalizar comentar o corpo dos outros e o que os outros comem. Eu acho que isso é. Porque quando eu estava em fases piores, se calhar o comentarem aquilo que eu estava a comer punha-me muito mal. Hoje em dia já consigo lidar com isso de outra forma, tal como comentários negativos sobre o meu corpo ou positivos, que enfatizem, estás tão bem, tão magra, são coisas que não sabem fazer. Nós não devemos, pura e simplesmente, comentar o corpo nem a comida dos outros. Acho que isto é uma coisa muito importante. E depois lá está, ter ajuda. E perceber que isto não é só aos outros e que tu não precisas de estar cadavérica para estar doente. E achas que é importante para quem tem uma rede social, para quem comunica, para quem é também Sim, ter responsabilidade. responsabilidade, mas sabes que eu também acho que há outra perspectiva do lado do consumidor, que é nós temos esta tendência às vezes macabra, não é? De seguir coisas que nós sabemos que nos fazem mal, Sim, mas que há ali um meio
E às vezes essa coisa de vou parar de alimentar isto, não é? Vou parar de seguir coisas em que todos os dias há um detox, todos os dias há uma dieta, todos os dias há uma fotografia de corpo. Sim. Então às vezes é tu próprio, como consumidor, dizeres, chega, não vou... Escolher, tal como tu escolhes. Eu gosto mais de uma t-shirt azul do que de uma vermelha, escolheres o conteúdo. Também é importante. Acho importantíssimo. Acho que do ponto de vista também de regulação de redes sociais, principalmente, devia haver conteúdo completamente banido. Tal como há contas pró-anorexia que são banidas, acho que influencers que põem What I Eat in a Day ou fotos com o corpo meio despido a vestirem-se, a demonstrarem sinais de magreza, não deveria ser permitido. Eu acho que há muita outra forma de influenciar as pessoas que não com os comportamentos físicos delas. E o mesmo com o exercício. Eu acho que romantizar o exercício excessivo em que tu chegas a um ponto de exaustão com o teu corpo não é saudável. Sim, às vezes vemos coisas em maratonas, né? Sim, quer dizer, tu precisas correr 5 maratonas todos os anos. Se calhar é algo que te faz bem, que te sentes bem, não tem nada a ver com nenhuma patologia. Mas mais uma vez tem a ver com a intenção e o porquê, não é? É, e o controle que tu tens sobre isso. Tu podes escolher amanhã não ir correr a maratona, ou se tu não correres da maratona vais ficar completamente devastado. E às vezes isso não é fácil, às vezes essa coisa de estou a ir fazer exercício porque me sinto mal se não for ou porque sei que me faz bem. E não é fácil, e eu acho que às vezes, e isso é a coisa boa de falar sobre o assunto e de também questionar, e não é fácil nós dizermos, não, mas é super saudável eu acordar às 6 da manhã para ir correr, mas é tipo, ok, mas o que acontece se não fores? Exato. Como é que tu te sentes? Se fores de férias e não treinares? Não des 10 mil passos, ou se não, não é suposto tu ires de férias e um critério ser o hotel ter ginásio. Não é suposto. É suposto tu ires e poderes desfrutar dos momentos. E é isso que tu te vais lembrar, não é se fizeste exercício ou se comeste limpo nas tuas férias ou se... Não é isso. Eu acho que lá está. A culpa não é da sociedade em si, porque nós crescemos com isto. Isto é implementado há muitos anos. A anorexia é uma doença já com registros históricos. Mas é algo que nós queremos perpetuar enquanto sociedade. Eu sei que eu não quero que os meus filhos olhem para mim e vejam uma mãe que diz eu hoje não vou comer o jantar porque comi um pastel de nata ao almoço. Essa culpa, não é? Viver com culpa por fazer uma coisa que é associada e que é positiva. Ou fazer exercício porque preciso de queimar. Não, eu faço exercício e faço, e sempre fiz, enquanto criança, por lá está. Sempre cresci numa família que o proporcionava, sempre fiz desporto porque gosto, porque é algo saudável, que é algo que me ajuda à minha mente. Tal como adoro comer legumes e fruta, porque é uma preferência, mas tive de desafiar. Eu antes não gostava de comer azeite. Eu gostava de azeite, eu tinha medo do azeite, é diferente. E portanto é ir desafiando também certos comportamentos e com esforço e dedicação e de preferência apoio médico, apoio profissional, eu acho que as pessoas conseguem se calhar chegar lá. Que última mensagem é que gostavas de deixar para quem nos ouve? Não estigmatizem tanta doença, não achem que a anorexia é só aquilo e sejam empáticos com o outro. Percebam que a outra pessoa precisa de ajuda. Outra pessoa não precisa de ser julgada, precisa de ajuda. Precisa de alguém que lhe dê a mão e que lhe diga eu vou ajudar-te a tratar-te. E para quem nos ouviu pode estar numa fase difícil, a vida melhora quando se passa por isto? Melhora. É difícil, quando se recupera mas melhora, sim, melhora. Eu ainda não cheguei ao ponto em que desaparece o problema, mas eu acho que melhora. É melhor. Bárbara, muito obrigada. Acho que és uma inspiração, é sempre difícil falar sobre estes temas. E para quem nos ouve, eu acredito que haja aqui várias coisas que podem ser um bocadinho difíceis de ouvir, especialmente se estiverem numa fase mais complexa ou se identificarem com alguma coisa. E acho que esta é uma mensagem importante, que é difícil, é um esforço, mas há um caminho a fazer e há um lado da vida em que esse barulho fica um bocadinho mais baixo. Pode não desaparecer, mas não nos controla e não domina a vida, e por isso vale muito a pena pedir ajuda. Infelizmente não é a ajuda... Não é a coisa mais acessível do mundo, mas vale a pena pedir ajuda, nem que seja falar com as pessoas, dizer que isto é um problema e pedir ajuda e dizer que não se sentem bem. E vou tentar também deixar no link da descrição do episódio recursos que possam ajudar, e também a tua página no Instagram, porque acho que é sempre bom ouvir estas histórias. Muito obrigada, Bárbara. Obrigada, Margarida. Este episódio foi gravado por Salomé Rita e tem a sonoplastia de João Ribeiro. A fotografia é de José Fernandes, capa de Joana Fatela e música original de Gil Geirinhas. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de Bernardo Ferrão. Eu sou a Margarida Santos e este é o podcast Consulta Aberta. Voltamos na próxima semana, mas até lá siga-nos nas apps de podcasts e nas redes sociais da SIC Notícias. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcast@empresa.pt. Já recusaste um jantar por causa disto? Já saíste mais cedo de uma festa? Finges que estás bem quando não estás? As hemorroidas roubam-te mais do que o conforto, roubam-te a vida.
Procto-Glyvenol trata a dor, o prurido e o ardor sem corticosteroides. Seguro na gravidez e lactação. Procto-Glyvenol. Sentar nunca foi tão bom. Deve ler o folheto informativo e, em caso de dúvida, consultar o médico ou o farmacêutico.